Olá, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre suspeitas aí dentro do autismo, né? Caso você, mãezinha, pai responsável, esteja aí com suspeita da sua criança ter ou não autismo, eu vou falar aqui nesse vídeo sobre alguns passos importantes aí de atitudes imediatas que vão favorecer aí, inclusive, o processo, caso de fato seja constatado que a sua criança tenha, né? Primeira coisa, é muito importante você prestar atenção na faixa etária que a sua criança está para sobre o processo do desenvolvimento infantil que ela precisaria desenvolver. Falar de um jeito mais simples. Aqui no vídeo mesmo, né, algum card que eu vou deixar sobre vídeos anteriores que eu já gravei falando sobre o desenvolvimento infantil. É importante vocês assistirem esse vídeo, porque lá eu sinalizo pela faixa etária da criança qual é o nível do desenvolvimento que ela deveria ter ali, né? Quais seriam os comportamentos que essa criança deveria estar executando aí para a faixa etária que ela apresenta no momento. Então, isso já vai ajudar vocês, como responsáveis, ter essa percepção, entende? Se a sua criança ela está executando, se ela não está, o que você precisa ter de nível de atenção, o que não. Quando você for procurar um profissional, ele vai te fazer umas perguntas sobre o processo do desenvolvimento da sua criança. Então, através desse vídeo, você consegue ter essa noção para quando você for no médico, neurologista, neuropediatra e afins, você conseguir ter melhores argumentos, melhores informações para repassar para esse profissional. Então, de novo, a primeira coisa a se fazer é você entender qual é a faixa etária que a sua criança tá, 2 anos, 3 anos, 1 ano, 4 anos, 5 anos, e também assistir esse vídeo que eu falo sobre esse desenvolvimento infantil, porque isso já vai te dar uma base, tá? Segunda coisa, assistiu o vídeo, prestou atenção na faixa etária que sua criança tem. Segunda coisa, você vai observar a sua criança. A partir de agora, você vai observar ali tanto os comportamentos que ela apresenta, como o comportamento ali de que talvez ela não apresente. Então, os que ela apresenta e os que ela não apresenta. Vou dar exemplos aqui, tá? Sua criança tem 4 anos e você observa de que a comunicação, ou seja, a fala ali, a comunicação, não está tão bem elaborada. Observa, entende? É um ponto. A terceira é você conseguir entender sobre um pouco sobre autismo. Então, se você já puder pesquisar, ter um autoconhecimento, se informar, isso já também vai te dar uma base, uma noção, uma percepção. Por quê? Porque quando você começar, que eu já vou falar nos outros passos, quando você começar a ir nos profissionais ali para entender se de fato a sua criança tem, eles vão te fazer algumas perguntas específicas. Para essas perguntas serem melhores respondidas, se você já tiver uma base, um entendimento, um certo conhecimento sobre autismo, facilita, entende? Porque aí você consegue dar melhores respostas e o profissional ele consegue identificar ou não mais rápido ali esse processo, tá? Então, essa é a terceira coisa. O quarto passo que você vai precisar fazer é, de fato, depois de ter observado tudo isso que eu sinalizei, você vai procurar aqui um profissional, você vai agendar uma consulta com o neuropediatra infantil, neurologista infantil, psiquiatra infantil, que são os profissionais ali que vão conseguir solicitar outros exames, porque é todo um processo, né? Eles vão solicitar alguns exames para entender se de fato a criança tem ou se não, se é autismo, se pode ser outros transtornos, tá? Então, no quarto passo, você já vai ali agendar uma consulta para sua criança, levar nesses profissionais que eu sinalizei para ele te encaminhar ali, possivelmente ou não, né, para outros profissionais. Por quê? Quando a gente fala ali sobre entender se a criança tem o autismo, suspeita de autismo, investigação do autismo, existe, igual eu falei, é tudo um processo. Então, depois de passar com, por exemplo, com o neurologista ali infantil, pode ser que ele te encaminhe para uma psicóloga, né? Para quê? Para ela observar os comportamentos da criança, depende da faixa etária que a criança esteja. Então, pode ser que ele mande para psicóloga, pode ser que mande para fono, pode ser que ele peça ali um acompanhamento de TO, pode ser que ele peça ali de várias especialidades, ou de uma ou de várias outras, tá? Entendendo o repertório dessa criança,
para que esse profissional ele consiga depois, futuramente, chegar no momento dele fechar o laudo dessa criança. Mas para isso, ele vai solicitar aí esses encaminhamentos para ele observar o que esses outros profissionais vão falar sobre o repertório da sua própria criança, tá? No quinto passo, que aí vai ser uma extensão do que esse profissional já vai te fazer e te orientar, possivelmente vai chegar o momento em que você vai precisar fazer ali uma avaliação neuropsicológica, e eu vou te explicar o que é essa avaliação. Essa avaliação ele é muito bem detalhada, né? Geralmente são psicólogos que fazem. Ela é muito bem detalhada, muito bem embasada. Então, essa avaliação consegue ali, depois ela é bem demorada também, né? Então, a família, a criança precisa ir em várias sessões ali terapêuticas, né? Várias consultas com esse profissional que faz essa avaliação neuropsicológica para chegar num momento onde esse profissional ele vai conseguir fornecer um relatório, um documento. A gente fala que é como se fosse de fato um laudo ali, né? Sinalizando se é autismo, se não é, ou então se tem outras comorbidades envolvidas. Já falei de comorbidades também em outro vídeo, depois vocês procurem aqui no canal. Através dessa avaliação neuropsicológica, a gente consegue ter esse embasamento. Inclusive, eu no ambiente clínico, é uma das coisas quando a família entra na clínica, né, para fazer o processo do acompanhamento ali terapêutico, uma das coisas que eu pergunto para a família é: vocês já fizeram a avaliação neuropsicológica? Porque também, caso ainda não tenha sido solicitado pelo outro profissional, eu, como psicólogo, acabo recomendando para que essa família leve a criança para fazer essa avaliação neuropsicológica, porque essa avaliação ela traz muito detalhes ali, é bem importante para nós iniciarmos o processo terapêutico ali de terapias e todas as outras questões para a criança e o desenvolvimento dela, tá? Então, esses são os passos bem importantes aí de você se atentar, caso você suspeite que a sua criança tenha autismo ou até outros transtornos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo